Olá, bem-vindo a mais um JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Na garagem, a quadrilha rendia todos que chegavam. Eles eram obrigados a subir e entregar objetos de valor dos apartamentos. Alguns ainda foram obrigados a fazer transferências bancárias. Me conta, quando você pensa em grades, guaritas, homens armados, cercas elétricas, um sistema todo inteligente, aí pertinho de você está num presídio ou está num condomínio fechado? Essa é a realidade das grandes cidades brasileiras por causa da criminalidade, né? Foram registrados só no estado de São Paulo 475 roubos ou furtos em condomínios nos primeiros 3 meses de 2025. Nós estamos falando de uma média de 5 ocorrências por dia. E esse é um cenário que desafia todo o sistema de segurança, inclusive os mais robustos. Você ouviu aí a ação de quadrilhas recentemente, num bairro de São Paulo, 2 prédios na mesma rua, invadidos em menos de uma semana. Vamos falar sobre o que há de novo nesse setor? Marci José, de Campos Verde, é especialista em segurança. Bem-vindo, Marci. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela participação. Bom, nem grades, nem telas de proteção, nem câmeras, nada está segurando a audácia dos criminosos. Um ambiente cada vez mais high-tech. Tem bandidos cada vez mais high-tech também, Marci? Os criminosos, eles se adaptam, né? Eles ficam verificando, na verdade, buscando identificar pontos frágeis. Então, a questão é muito importante, a questão das barreiras físicas, das barreiras tecnológicas, muito importante os procedimentos e o treinamento, ou seja, as pessoas. Por quê? Esse procedimento com as pessoas, vamos dividir em alguns blocos, entre aspas, os moradores e moradoras também fazem parte do recurso humano. E aí é que está, o criminoso ele fica buscando identificar vulnerabilidades. Você pode ter tecnologia, pode ter portão, pode ter grade, mas um condomínio, como qualquer empreendimento, você tem que entrar e sair. Então, pedestre entra, carro sai um material, entra um material. Então, você tem diversos momentos que as portas são abertas. E aí que o criminoso se aproveita. Lógico, ele pode até tentar pular o muro, uma grade, pode entrar de outra forma. Mas a gente vem acompanhando as ocorrências, ou ele entra pelo portão de veículos, ou entra pelo portão de pedestres, ou durante uma entrega ou recebimento de delivery, e-commerce. Então, nós temos que observar o todo. Entre aspas, não basta você instalar e fixar, construir uma série de coisas, mas às vezes você vai num lugar, tem uma eclusa, que são 2 portas, uma está aberta. Ou você tem um leitor, as pessoas não usam o leitor de controle de acesso. A pessoa me conhece, eu moro aqui. Então, só que vamos de novo pensar. Você tem um posto de portaria, por exemplo, e tem vários moradores. Então, e temos empregados, prestadores de serviço, N pessoas, visitantes, que vão acessar. Por isso é que tem que ter um conjunto de coisas, buscando minimizar esses riscos. Bom, você já citou aqui algumas das falhas mais comuns, portanto, não existe segurança total que seja eficiente enquanto houver displicência ou falha humana. Nesses casos recentes que a gente mostrou no Jornal da Record, dos prédios invadidos, né, a polícia fala em algo pré-planejado, em monitoramento. Onde é que a gente podia ter pescado a ação desses criminosos, antevisto boa parte desses casos? Qual é a regra de ouro aí, hein? O que acontece? Dependendo do local da portaria, se tem a ver com o projeto arquitetônico, ele pode ter visão da calçada, tá certo? Em alguns momentos, ele pode detectar um pedestre, ou uma motocicleta, ou uma bicicleta, ou mesmo um veículo, e parado ali, vai, volta, entra, tá certo? Quer dizer, sabe, volta, passa de novo na frente, para na frente, daqui a pouco sai e volta. Então, alguns postos de portaria ou vigilância, dependendo do condomínio que ele utiliza, ou os dois, você até percebe, você pode observar, essa pessoa foi e voltou, aqui não tem ponto de ônibus, não tem comércio, por que a pessoa está ali parada? Então, aí nesse caso, o que a gente recomenda? Ligue para o 90, a polícia vem verificar o que é. Não que a gente vai saber, não é que a gente olha e fala, ele é um criminoso. É uma pessoa que está fora da rotina do prédio. Nessas situações, quando a portaria ou a vigilância, ou mesmo o morador também, né? Se você percebe uma situação meio diferente, tem pessoas que são muito rotineiras.
Então ele tem o horário da escola do filho, tem o trabalho, tem o curso dele de algum idioma, ou seja, a pessoa nota, observa uma pessoa ali, pergunta para o porteiro, fala, olha, você já viu esse carro aí na frente, essa pessoa? Ah, ele veio buscar alguma coisa no vizinho. Tá bom. Não, ele nunca veio. Aí, ou seja, isso vai trocando de uma equipe para outra, e aí, em qualquer dúvida, acione a polícia. É um serviço público que vai ajudar a população. Você vai excluindo possibilidades, né? E o que o senhor tem visto de mais moderno nas mãos dos criminosos? A gente já viu falar muito em controle remoto clonado, né? Em detector de sinal. O que o senhor tem visto que tem sido útil e usado nas investigações da polícia? Estão descobrindo que isso está sendo usado nos assaltos. Bom, primeiro, o que a gente há muito tempo já fala, a questão assim, existem os controles portáteis, né? Os controlinhos de portão, os mais simples, eles são iguais em todo condomínio, ali é uma frequência igual para todo mundo. Isso é facilmente clonável. Então o criminoso vem com um aparelho e ele copia aquela frequência, ou seja, ele faz uma cópia do mesmo aparelho do condomínio, logo aquele controle dele vai entrar, vai funcionar, ele vai conseguir entrar no condomínio. Então a gente recomenda que se utilizem sistemas com RFID, RF de radiofrequência, ID de individual. Cada pedestre ou cada veículo é uma frequência diferente. Então isso já dificulta. Existem sistemas que trocam, a cada vez que você aperta, entre aspas, ele tem um número de 8 dígitos. 4 dígitos são sempre os mesmos, 4 mudam. A cada vez que você aperta, você utiliza. Ou você utiliza um sistema de tag, um adesivo que você põe igual a gente tem nesses sistemas de pedágios, né? Pedágio rápido aí, que você tem lá, na verdade, uma etiqueta que vai no seu veículo, ou na sua motocicleta, ou no carro, ou na bicicleta. Então você dificulta essa clonagem. Existem aparelhos também, que a gente chama de Hammer, que ele é um embaralhador de frequências. Então a gente recomenda, com segurança, não usar tanta coisa Wi-Fi, wireless, ou seja, sem fio, porque o ladrão pode utilizar algum equipamento desse e tirar toda a frequência ali em funcionamento. Então, existe essa questão. Existem leitores faciais mais antigos que ele pode ler uma foto. Ele não precisa ler uma pessoa em 3D, ele lê em 2D só. Isso é um erro um erro que eu digo, no começo era mais simples, depois hoje evoluiu. A mesma coisa vale a questão do veículo. A placa tem os sistemas que uma câmera lê uma placa. É o que eu estou dizendo, uma câmera de CFTV lê uma placa. Se eu escrever um papel com uma placa, ele vai ler e vai identificar. É a placa que eu estou cadastrado. Então, nem todo sistema é adequado para um condomínio residencial. Eu devo entender, então, que os criminosos, as quadrilhas, né, que agem nesses arrastões, estão se aproveitando muito mais da tecnologia obsoleta, já ultrapassada de alguns condomínios, do que propriamente de novas ferramentas. Mas daí eu queria te perguntar sobre para onde é que isso vai. Nós estamos agora numa cidade, na maior cidade do Brasil, São Paulo, em que as polícias e a Guarda Municipal vão pilotar motos com câmeras inteligentes, capazes de ler até 100 ou 200 placas de veículos por minuto, por causa das placas clonadas. Quer dizer, nós estamos vendo uma nova etapa de segurança patrimonial sendo desenhada na tecnologia. O que pode haver de novo nos próximos meses? Sim, o que acontece, né? A evolução da tecnologia é muito importante, vai trazer uma série de benefícios e também para a vigilância de prédios. Então, hoje já temos sistemas em condomínios residenciais que utilizam o mesmo sistema que a Polícia Militar, Civil e a Guarda Civil Metropolitana utiliza. Você também pode ter isso num condomínio. Uma câmera que lê uma placa com segurança, só para guardar, uma câmera que reconhece uma pessoa, uma câmera que detecta uma invasão de uma pessoa em cima do muro. Se for um galho batendo no muro, ele não vai alarmar. Mas se for uma pessoa, ou mesmo, eu tenho um local que é só para pessoas e entra um carro, ele avisa, tem um carro em cima da calçada. Então eu tenho câmeras que identificam se a pessoa deitou no chão, no sentido, caiu, a pessoa foi empurrada, passou mal, entendeu? Agora, essa tecnologia toda, para onde estamos caminhando, ela pode dar a entender para alguns gestores de condomínios
que eu vou precisar de cada vez menos pessoas, de que somente com essa plataforma eu estarei mais seguro. O senhor não considera esse um erro? O senhor não tem visto justamente o contrário? Condomínios que dispensaram seus zeladores, que dispensaram seu pessoal e fecharam, blindaram suas portarias, estão sendo mais assaltados do que antes, justamente por falha de procedimento humano? Olha, é uma realidade. Lembra que no começo da nossa conversa a gente falou, quando a gente fala de procedimentos, do POP, né? Procedimento Operacional Padrão, é para todos. Todos quer dizer, inclusive, moradores e moradoras. Empregados domésticos, prestadores, para todo mundo. Todo mundo tem que ter o seu papel. O que acontece em si é que não basta só ter a pessoa. Você tem prédios que têm porteiros presenciais e são roubados, infelizmente. Então, o que acontece, de novo, é um conjunto de coisas. A tecnologia é uma extensão dos nossos sentidos. Eu não consigo enxergar, eu ponho uma câmera. Eu não consigo ouvir, eu ponho um interfone. Eu não consigo abrir uma porta porque está longe, eu ponho uma botoeira. Eu não consigo liberar, eu ponho um leitor. Então, ou seja, a tecnologia está para nos ajudar. A questão de ter pessoas ou não ter pessoas não é uma regra direta. Lógico, alguém pode até falar, não, mas eu consigo, entre aspas, por exemplo, você pode ter uma entrada que não tem o porteiro. Ok. Se vier uma pessoa na carona, se o morador não falar, olha, o senhor aguarda, ou deixa eu entrar primeiro, ou eu espero ele entrar, é capaz dessa pessoa entrar, falar que também é morador, e na verdade ele é um criminoso. Então é um conjunto de coisas. É muito mais complexo do que a gente pode imaginar, né? E eu gostaria de estender essa conversa, que já vai caminhando para o final aqui. Espero que você que está nos ouvindo compartilhe isso com quem vive essa realidade, esse medo, esse receio da insegurança nos grandes condomínios das cidades brasileiras, porque, Marci, muitos especialistas estão defendendo a integração entre condomínios vizinhos para troca de informações, para apoio mútuo, trazer o sistema inteligente da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, Smart Sampa, para dentro dos condomínios. Que modelos de cooperação o senhor tem visto dando certo pelo Brasil ou no exterior? Isso é uma coisa muito eficiente, muito importante. Muitos condomínios têm criado rede de condomínios vizinhos, né? Existem as questões de reuniões com a polícia militar e civil, em alguns estados nós temos isso. A questão dos totens que a gente vê por toda a cidade, os totens trabalham em rede, os totens estão conectados no sistema do Smart Sampa, falando aqui em São Paulo, podem ser conectados no Muralha Paulista em nível estadual. Você, morador, pode conectar sua câmera no Smart Sampa. Basta você entrar no site, fazer um cadastro, deixando claro, é uma câmera que olha para a rua, uma via pública, tá certo? O Estado não vai cuidar de uma câmera particular, uma câmera que olha intramuros, tá certo? É muito importante essa integração, ou seja, porque no final é uma pessoa tomando conta da outra, é uma portaria olhando para o prédio da frente e vice-versa. Perfeito. Bom, a última pergunta, Marci, como aumentar o controle pode gerar sempre algum tipo de atrito, né? Nós estamos falando de convivência, esperamos que pacífica entre as pessoas nos condomínios. Como conversar, como treinar melhor os funcionários? Bom, é muito importante, primeiro, fazer uma análise de risco, entender o que tem de recursos humanos, tecnologia, barreira física, procedimentos, elaborar o procedimento de forma formalizada, fazer uma palestra para os moradores, e esse procedimento ele tem que ser aprovado numa assembleia, tem que ser aprovado pelo grupo de pessoas ali. Discutir, conversar, entender, treinar a equipe e acompanhar, fazer a gestão por indicadores, tá certo? É muito importante, ou seja, você efetivamente fazer uma gestão da segurança. Então a gente fica torcendo aqui para que você, ao final desse podcast, se você chegou até aqui é porque de fato você está preocupado com o assunto e quer saber o que há de mais novo nele, que você consiga encontrar aí as normas mínimas de convivência para colocar uma política de segurança que seja eficiente. Está terminando mais essa edição do JR 15 Minutos, agradecendo a Marci de Campos Verde, especialista em segurança. Obrigado, Marci. Obrigado a você. Até mais, sucesso. Olha, esse podcast contou com a produção do David Bezerra, das estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, sonoplastia de Wendel Montalvão, coordenação de conteúdo de Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro.
Eu te espero no próximo JR 15 Minutos, que sempre está nas redes sociais do JR e nas principais plataformas de streaming. Bora pra próxima!